agora mais um Girando Letras aqui na TV Unifra. Obrigada a sua companhia e você também que nos acompanha pela internet. Nós hoje conversamos com o professor Joel Austin Window, ele que é australiano, mas dá aulas no Brasil. Ele é professor do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas e do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense. Ele é formado, então, em Letras e tem doutorado em Educação em Cotutela pelas universidades de Melbourne e Bourgogne. Converso também com a professora Manuela Bisonin Custódio, que é professora aqui do curso de Letras, e nós estamos falando sobre o 16º Seminário Internacional em Letras, primeiro Seminário Internacional em Ensino de Humanidades e Linguagens e o 7º Seminário Interdisciplinar PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, porque nós estamos gravando na tarde, né? Exatamente. Esse programa, então não tem um horário certo, as pessoas podem estar nos acompanhando à tarde ou então à noite. Mas então, sejam muito bem-vindos aqui Obrigado. ao Gerando Letras. É um programa novo na TV, né? Muito importante porque, como vocês bem sabem, a linguagem permeia toda a nossa vida, né? Sejamos de qual for a nacionalidade. E a primeira pergunta, eu não posso deixar de fazer, porque é o Brasil, professor. Certo. Então, o meu contato com o Brasil vem por meio de dois colegas brasileiros que fizeram um estágio de pós-doc na Austrália, na faculdade onde eu trabalhava. Eu, como a maioria dos australianos, não conhecia quase nada do Brasil, a não ser, né, carnaval, o futebol, né, clichê, como a né? música. E esses dois colegas trabalham na área aqui de novos estudos de letramentos, que é uma abordagem que vem de longe, né, do trabalho de Paulo Freire. E Paulo Freire também visitou a Austrália em 1973 e teve uma grande influência na geração de professores que estavam se formando naquela época. Aí eu já na Austrália estava trabalhando dentro da perspectiva de letramento crítico, de novos letramentos, quando eu encontrei esses dois colegas brasileiros, Denise Braga, da Unicamp, e Limário de Souza, da USP. E aí eu comecei uma parceria, uma colaboração com esses professores, e eu vim várias vezes para o Brasil, adorei, e acabei fazendo também um pós-doc na USP, fiquei 6 meses em São Paulo, isso em 2012, e resolvi tentar fazer uma vida aqui. Entrei como professor efetivo na Universidade Federal de Ouro Preto em 2013 e mais recentemente eu fui transferido para a Universidade Federal Fluminense, onde estou há mais ou menos um ano. Mas então a minha vinda no Brasil passa um pouco por essa história de trabalho crítico na educação, né, no Brasil, e por esses vínculos já entre as diversas faculdades australianas e brasileiras. Então, nesse seminário interdisciplinar PIBID Unifra, qual é a sua participação? O que o senhor nos traz aqui? Certo. Eu estou aqui agora para apresentar um projeto que nós temos que é de educação intercultural. O objetivo é de formar o professor de línguas a pensar não apenas na dimensão linguística, mas também a dimensão da cidadania, a dimensão social do seu trabalho e de repensar as ideias que tem sobre a sua própria sociedade, a sua própria língua e também a sociedade, língua de outros lugares. As implicações, né? Então estamos pensando qual que é a melhor maneira de fazer esse contato, certo? No primeiro momento a gente pensou em trabalhar com depoimentos. Então, a gente usou um documentário que se chama Humano, Human, que apresenta depoimentos de pessoas comuns de vários países, falando sobre grandes temas, tais como pobreza, a mulher na sociedade, o amor, o trabalho. E esses depoimentos são em várias línguas, mas trazem reflexões interessantes. É um documentário disponível na rede? Esse documentário disponível no YouTube foi feito com esse propósito. É um documentário que levou 5 anos para produzir, tem mais de 2.000 entrevistas
E então é um projeto muito belo, muito interessante e estamos aproveitando desse trabalho com as nossas disciplinas de licenciatura em língua inglesa. Certo. Professora Manuela, que já foi minha professora de inglês, né? Ou eu te passo teu material sobre o seminário. Como estamos com a programação esse ano? É um evento tradicional já na instituição, não é? Isso, é um evento bastante tradicional. Inicialmente, nós trabalhávamos exclusivamente com o Em Letras, né? Que é o Seminário Internacional do curso de Letras, da licenciatura. Esse ano nós resolvemos fazer um evento um pouco maior. Então nós unimos 3 eventos, o Seminário PIBID, o Em Letras e o primeiro seminário do programa de mestrado das licenciaturas, né, que é o mestrado em Humanidades e Linguagens. Então o nosso evento ele foca muito na questão da formação de professores, uma coisa que cabe à fala do Joel, né, que é a formação cidadã. Então a nossa preocupação em especial com como está sendo a formação do nosso aluno, que daqui a pouquinho vai estar na escola de educação básica, que vai para trabalhar com o pessoal que no futuro voltará para ser nosso professor, né? Então, a fala do Joe é muito importante para nós, para o encerramento desse evento, porque o Joe trabalha muito com essa ideia da comunidade, né? Do professor inserido em comunidade, e a experiência que ele tem com o PIBID foi o que nos chamou muita atenção. Joe, eu gostaria que tu falasse até um pouquinho sobre isso, porque como foi a tua experiência com o PIBID, porque é uma coisa bem nossa, certo. Né? Então, gostaria que tu falasse um pouquinho também sobre isso. Vindo da Austrália, eu achei PIBID uma maravilha, que é um projeto que dá apoio para alunos da graduação trabalharem em escolas 12 horas por semana, que dá apoio também para a escola, para o professor que vai ser orientador e também para os coordenadores na universidade, que foi o meu caso. Eu entrei nesse projeto entrando em escolas no interior de Minas Gerais, em Mariana, e vendo que os alunos não se identificavam com a disciplina de língua inglesa. Eles achavam que inglês era para os outros. Era muito distante inglês deles. era uma coisa metida, que quem aprende inglês, né? E que não gosta da sua língua, não gosta do Brasil, quer sair do Brasil. Então, apesar de receber turistas em Ouro Preto, Mariana também um pouquinho, os alunos das escolas públicas não se identificavam nem um pouco com a disciplina. Um dos motivos é que a visão da língua inglesa está muito vinculada às elites sociais no Brasil e também tem uma dimensão racial, porque o inglês está muito ligado a pessoas brancas, tanto na representação no livro didático, como pelos cursos livres de inglês, né, que tem uma influência. E como é que foi essa metodologia assim, diferenciada, né, para abordagem? Certo. A gente tentou, então, trabalhar com outras identidades de língua inglesa. A gente trabalhou com música, poesia e literatura infantil da África e do Caribe. Então, junto com uma outra colega minha que é da área de literatura, a gente começou um trabalho tentando mostrar que a língua inglesa também é uma língua dos povos negros, né, que tem essa identificação, que é uma língua não só imperialista, como uma língua de resistência, e que é uma língua que o aluno pode produzir também, ser criativo, não é só uma coisa para receber de fora, que é uma coisa que também pode ser participativo, criar identidades locais. Você falou em Mariana, né? A gente sabe o impacto que teve aqui, né, para o Brasil. É um fato histórico triste que certamente seremos lembrados no futuro. E é recente, né? Como foi essa experiência com os alunos naquele momento? Certo. O rompimento da barragem em 2015 foi um momento muito forte em Mariana, afetou a cidade inteira. Teve no início momentos de confusão, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Tinha muita gente sumida, tinha gente inclusive da escola que ficava a noite inteira assim, no mato. Voltaram até Mariana, do distrito de Bento Rodrigues. Os alunos, né, daquelas famílias entraram em escolas em Mariana, que os receberam. Os desabrigados também, eles foram morar em casas alugadas em Mariana. E foi um momento também que mostrou outras relações envolvendo
o meu país, Austrália e Brasil, porque a Samarco, que é a mineradora responsável pela barragem que rompeu, é uma empresa que tem 50% da Vale e 50% da BHP, que é a maior mineradora do mundo, que é uma empresa australiana. Nossa, então, na Austrália, tem relação. correu também essa notícia, veio o chefe da BHP para Mariana, e junto com os alunos de língua inglesa, nós resolvemos tentar fazer pressão nessa empresa. Porque realmente a gente viu que tinha muitos depoimentos, muitas experiências, muito sofrimento que não estava sendo divulgado, não estava atingindo quem poderia também fazer pressão, que são as pessoas na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Nosso projeto foi os alunos da graduação e das escolas coletar depoimentos, fazer reportagens em inglês e montamos uma página Justiça pelas Vítimas de Samarco, que ainda existe no Facebook, e a gente teve uma certa repercussão. Infelizmente, isso não deu muito retorno, né? Mas foi uma maneira de agregar aos esforços da comunidade, né? De participar da nossa comunidade, de mostrar nossa solidariedade também nesse momento, mobilizando, né, o recurso que a gente tem, que é a língua inglesa. Certo. Bom, passa rápido, hein? Já temos metade do programa, vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Já voltamos. As principais informações do Centro Universitário Franciscano e também de alguns serviços em Santa Maria, você acompanha no Boletim Diário, de segunda a sexta-feira, aqui na programação da TV Unifra. Você também pode ver através do YouTube, no canal Unifra Online, ou então na nossa página do Facebook. Um telejornal que compartilha com você o conhecimento e as atividades de especialistas que atuam na vida acadêmica. Esse é o Jornal da Unifra, um programa que informa as ações desenvolvidas pelos cursos de graduação e de pós-graduação do Centro Universitário Franciscano. Jornal da Unifra, sempre de segunda a sábado, às 6h35, aqui no canal 15 da NET ou no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Girando Letras e hoje conversamos com o professor Joel Austin Windle, australiano, que dá aulas na Universidade Federal Fluminense e é nosso convidado aqui do 16º Seminário Internacional em Letras e nos traz essa experiência com o PIBID, né? Isso também. Professor, então a Manuela tem uma curiosidade, né, Tem. sobre, como professora até, né? Como Imagino professora. que tu tens essa curiosidade sobre a experiência. E atualmente eu também trabalho com o PIBID, então eu tenho muita curiosidade, na verdade, porque para mim é um momento novo. Na verdade, eu gostaria de saber de ti, como que é, tu que já trabalhaste com educação básica na Austrália, e como que foi como é que é esse movimento, assim, trabalhei com educação básica na Austrália, vim para o Brasil trabalhar com educação superior e te encontrou com educação básica através do PIBID. Então, como que é essa relação, assim, para ti, de lá e cá? Eu entendi que a ideia que eu tinha de escola era totalmente diferente da ideia de escola aqui. Até quando eu vinha com perguntas que eu usava com alunos para refletir sobre a escola, eu vi que aqui não funcionava. Por exemplo, na Austrália, a gente fala muito de cultura da escola, porque os professores estão lá o dia todo, os alunos também estão lá o dia todo, enquanto no Brasil é frequente de manhã ter uma turma, também à tarde outra turma, também os professores vão trocando, o professor de língua pode dar aula em 3 escolas, mais um curso livre, mais fazer outra coisa também. Então, e o espaço da escola é muito diferente também. Eu já passei na frente de escola no Brasil sem reconhecer que era uma escola. Eu acho que muitas vezes são espaços mais fechados e
que seria importante abrir esse espaço da escola. A Austrália também precisa fazer isso, mas o espaço urbano brasileiro, no geral, eu acho que tem maiores dificuldades, maiores fronteiras. Eu entrei numa escola que tem um muro muito alto, na hora de ir embora não tinha o porteiro, eu fiquei preso na escola. Aí alunos me aconselharam a pular o muro, que é o que eles fazem, né? Mas isso mostra um pouco também a diferença. Que é diferente. A relação do aluno com a escola, eu acho que é um pouco mais frágil. Eu acho que no Brasil tem grandes diferenças entre as escolas também, as escolas de cidade para cidade, região para região. Tem escolas que têm recursos que são bons, que mostram como que poderia ser. A rede federal no Brasil tem resultados excelentes, tem recursos bons, tem professores bem capacitados, e você tem muitos sistemas municipais que são com turmas muito lotadas, com salas pequenas, e isso afeta muito a aprendizagem do aluno e a moral dos professores e dos alunos. É uma má distribuição, dá para dizer assim, desse conhecimento, uma concentração talvez? Tem um problema de distribuição e certamente de investimento global também. Mas eu vejo que tem muitos projetos interessantes nas escolas, que tem os alunos são excelentes, né, muito criativos, muito interessados. E eu vejo possibilidades de mudança que são muito grandes, que são muito interessantes. Uma das atrações do Brasil para mim foi de realmente participar desse movimento nas escolas. Eu acho que PIBID é um vídeo nos proporciona. muito bom para isso. Que eu vejo que na Austrália é um pouco mais engessado, mais difícil de fazer mudanças. Essa é uma vantagem do PIBID, porque muitas vezes a academia ela não consegue atingir a escola. Nós temos aquele momento estágio, o aluno vai para o estágio, o professor que está na academia muitas vezes não tem tanto contato com a educação básica, porque não é professor de educação básica ou não é professor do ensino público também, né? Então o PIBID nos dá esse diálogo com a escola, e aí a gente consegue descobrir vários projetos, ficar sabendo de projetos que a gente não sabia que eram executados nas escolas, né? Certo. Então tem muita coisa legal que acontece em escolas, especial públicas, que é o foco do PIBID, que a gente não sabe. Quem está na academia acaba ficando isolado, assim, saber. Então, infelizmente, eu tenho que admitir, né? A mídia, ela não ajuda muito na divulgação dos aspectos positivos dessa disseminação, né? Dessa troca de experiências e dessa ampliação, digamos assim, do conhecimento junto à comunidade, né? Dessa penetração maior que programas como o PIBID proporcionam, né? Não sei qual é a experiência também que tu trazes, né, Manuela, desse período de convívio com o programa, né? Eu, na verdade, assim, ó, eu nunca deixei de ter contato com a educação básica, né? Eu, desde que entrei para a educação superior, dos combinados foi não me tirem da escola, né? Porque eu, como professora formadora de futuros professores, eu preciso ter noção de como funciona fora daqui. Não quero essa formação utópica que eu recebi, eu sempre disse que não quero passar adiante. Então, o PIBID proporciona isso, né? Proporciona esse contato não só através do estágio supervisionado, que é outra parte que eu trabalho, mas para o aluno em especial é absurda a diferença, sabe? Essa oportunidade do aluno ver a escola como um todo, ver como funciona. Então, assim, nós observamos o aluno que participou de PIBID e o aluno que não participou de PIBID, a diferença quando ele vai para o estágio. A preocupação dele com o ensino de língua, ele tem uma visão muito diferente do que é ensinar língua estrangeira e própria língua materna, né? Porque também tem PIBID português. Então, a gente percebe assim, que a visão do aluno é outra. Então, ele vai se preocupar muito com a parte cultural, ele já vai ter uma ideia diferente na questão de mídia, de letramentos. É muito forte isso. Uma coisa que me chama atenção e que, claro, desde o momento em que a gente começa a querer aprender uma língua estrangeira, a gente já sente a diferença de quando você tem um conhecimento melhor da própria língua, né, da mãe, né, e a sua leitura, se é mais ampla, você tem uma gama de possibilidades de assimilação muito maior.
Claro que a gente sabe, no Brasil, você deve, o professor sentiu Sim. isso, né? É diferente o modo como as pessoas, desde pequenas, né? Elas encaram a educação e a necessidade do aprendizado e da leitura é diferente. Nós lemos pouco no Brasil. Eu não sei Não lemos bem. até que ponto você acha que nós conseguiremos superar isso, né, para o aprendizado da língua estrangeira. E de que modo, de repente até nos seus projetos, né, Manuela, tu tens visto isso como incrementar essa cultura, né, aumentar, quem sabe, essa cultura da leitura, como fazer, como lidar com isso, né? Pois é. É uma ironia, né, que agora com as novas tecnologias visuais, os alunos acabam tendo muito mais contato com texto do que antes por meio do WhatsApp, de Facebook. Então acaba até passando mais tempo frente a textos. Lógico, não são os mesmos textos impressos né, tradicionais, mas existem novas formas de comunicação, existem novos sistemas, né? Os emojis, que são aquelas carinhas, até tem artigos acadêmicos, né, explicando a gramática de emojis, né? Pensando como sistema semiótico. Né? Então, eu vejo que tem grandes possibilidades de ampliar o conhecimento, o contato por meio das novas tecnologias. Eu sei que no Brasil, se comparar com outros países, os brasileiros leiam menos, têm menos livros em casa, mas eu acho que isso também é um reflexo da desigualdade no Brasil. E, certamente a escola tem um papel importante. Eu acho que o Programa Nacional do Livro Didático é um passo muito importante, que todas as escolas, todos os alunos recebem de graça um material didático. Eu vejo que o material didático é um lugar importante para a gente mudar nossos hábitos. Quando o professor não tem material, aí acaba só usando o que tem, que é colocar na lousa as estruturas para o aluno também recopiar e depois reproduzir na hora da prova, dos exercícios. Tendo um material didático mais interessante, outros recursos, eu acho que muda essa dinâmica. Até porque esse programa, ele permite que, na verdade, ele seleciona materiais que são pensados com um novo olhar. Né? Então, assim, são materiais pensados para o ensino de língua, trabalho com gênero. Então, por exemplo, como que eu vejo a questão de leitura, Carla? O incentivo à leitura, eu penso muito assim, eu tenho que me preocupar com o meu público. Se eu vou trabalhar com o público do ensino fundamental, eu tenho que pensar que gêneros interessam, que tipo de leitura eles têm em contato. Né? Ensino médio, muitas vezes o pessoal diz, eu não gosto de ler. Digo, por quê? Né? A escola só leva literatura clássica. Digo, mas eu, por exemplo, eu levo Harry Potter, que é uma literatura de massa, é a forma como eu encontro de cativar o meu aluno. Então, eu incentivo com o que ele gosta de ler, para depois tentar levar para o que é mais clássico. Então, a vantagem desse Programa Nacional de Livro Didático é que os materiais são desenvolvidos com esse pensamento. Então, vamos aproximar o aluno, né? Vamos aproximar o material do que o aluno tem mais contato. Então, tem umas novidades, por exemplo, o modelo de falante de inglês nesses livros selecionados não é necessariamente um falante nativo. Os livros têm que ter exemplos de interação em inglês com não nativos, né? Outras pessoas, brasileiros, indianos, chineses. Encoraja mais, né? Aproxima. Que mostra né, que a língua não pertence a uma cultura só, né? Que a língua serve para diversas culturas, diversas situações, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, mas eu vejo, a gente tem um projeto com a Prefeitura de Niterói para ajudar na fabricação de material didático. E a gente vê, buscando imagens para usar, a dificuldade de encontrar imagens que realmente representam a realidade dos alunos. Esses bancos de imagens, você vai encontrar a família branca, classe média americana. Padrãozinho. É bem difícil. Complicado. Uma das dificuldades para sair é que o que está disponível online
de graça, o de mais fácil acesso, acaba limitando. Acaba sendo estereotipado também, né? E olha só, o nosso programa já acabou. Quase meia hora, mas é pouco, porque é muito interessante a experiência que o senhor traz, né? E essa opção pelo Brasil me chama a atenção, assim, eu conheço estrangeiros que não querem sair daqui. Nós estamos vivendo um período dito de, claro, crise, né? Aos olhos da mídia e aos olhos de muita gente daqui que não tem essa crítica, talvez, né? Que o estrangeiro pode ter por meio dos seus outros veículos de comunicação lá fora, né? Ficou essa questão, né? Eu gostaria de saber como ele, como australiano, vê isso, mas é interessante essa perspectiva positiva que o professor Joel nos traz, esse olhar otimista, não é? De possibilidades que estão aí, né? De um trabalho diferenciado também que já vem desenvolvendo. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Manuela. Obrigada, Carla. E nós estivemos hoje no Girando Letras falando sobre o seminário interdisciplinar PIBID Unifra, que este ano contou aí, entre outros convidados, com a presença do professor Joel Austin Windle, ele que é então professor do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas e do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens da Universidade Federal Fluminense. Então nós ficamos por aqui, o Girando Letras volta na semana que vem. Até lá!